dizendo a Deus: Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor e pela forma na qual o Senhor conduz todas as coisas. Aprendemos que a escola bíblica dominical é uma das maiores escolas e, portanto, o que eu peço é que o teu Espírito venha falar em nosso meio e que, através dessa aula, hoje possamos aprender um pouco mais de ti, conhecer um pouco mais como te adorar, entender um pouco mais da forma que o Senhor quer que andemos. Portanto, Senhor, que essa palavra nos traz aí edificação, consolação e edificação, que possamos aí estar sempre aprendendo de ti. Isso é o que eu peço, no nome amado de Cristo Jesus. Amém. Segundo Crônicas, o quê? Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 1 a 23. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Dormiu, morreu, tinha Uzias 16 anos. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus aos dias de Zacarias, nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus e fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade, o muro de Jabiné. Pelo menos aqui está Jabiné. Na minha palavra não tem um acento em cima do E. Aqui tem sim. Na minha não tem. É Jabiné. E o muro de Asdod, edificou cidade de Asdod entre os filisteus. E Deus ajudou contra os filisteus. De 26 a 4. Pode ler até ao 15. E contra os árabes que habitavam em Gurbal, e contra os Munitas. E os Amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque ele fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e os fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, aqui está poço, né? Porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas montes e nos campos, porque era amigo do povo. Tinha também Uzias um exército de homens destros, quer dizer, direito, na guerra que saiu, a guerra em tropas, segundo o nome da resenha. Faltou por mão de Giel. Giel é o nome do Rogério, porque ele está procurando o nome Giel, não achava. Agora sei que é assim. Escrivão, Maacéias, oficial sobre a direção, Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais homens valentes era de 2.600.
e debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei entre os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até cunas para atirar terra. Também fez de Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se constituiu. Hoje a gente vai estudar sobre Deus. Na verdade, a Bíblia, toda ela é sobre Deus e não sobre um personagem. Então, hoje a gente vai entender como Deus age conforme os personagens eles agem. Conforme a pessoa age, Deus vai agir também. Então, é a história de Deus, como ele agiu na época lá com o rei Uzias. Então, o pai de Uzias, que era Amarias, lá, ele acaba se apostatando da fé, ele acaba fazendo aquilo que é errado e, por consequência disso, ele é assassinado. Então, ele acaba tendo aí uma morte até prematura. E o filho dele, que é aí Uzias, ele acaba indo para o reinado até mesmo antes do tempo que deveria ser. Então, ele vai ao reinado muito jovem, com 16 anos de idade. Então ainda estava se formando aí em todo o seu conhecimento, e aí ele começa a reinar. Mas ele era um jovem inteligente. Isso porque ele já começa o seu reinado buscando a Deus. E Deus ele também se revela através da sua palavra e junto com pessoas. Então na época existia o sacerdócio, existiam pessoas tementes a Deus. E Uzias, o que ele faz? Ele vai até um sacerdote que tinha um conhecimento espiritual e se alia a ele, para que ele possa ter a visão de Deus. E aí, como esse líder aí, como essa pessoa que tinha um conhecimento maior de Deus, ele ajuda e aí ele começa. O objetivo da nossa lição hoje é entender que quando você se aproxima de Deus, quando você busca Deus, quando você entende essas coisas, Deus te abençoa. E quando você se afasta de Deus, você perde. Talvez você ainda consiga essas coisas materiais, mas você perde algo bem maior, que é essa união, comunhão com Deus e muito mais. Então o pai dele se afastou de Deus e acabou perdendo não só o reinado, até mesmo a vida. E Uzias, enquanto ele entende isso, ele é abençoado. Aí depois a gente vai ver que também ele comete alguns deslizes. Mas o objetivo da nossa lição é: com Deus temos tudo, sem Deus não temos nada. Então vamos seguir a revista para que possamos ter um norte aí. Então quem está com a sua revista aí está na página 70, né? Página 70, que é a lição 16. Então Uzias, ele é conhecido como aquele que fez o que o Senhor aprova. E o próprio nome significa minha força é o Senhor. Então ele buscando a Deus, ele consegue fazer muitas coisas boas. Então a primeira coisa aqui que ele vai trabalhar é sobre valores perdidos. Ele vai trabalhar com a vida religiosa. Então, como o pai dele havia se afastado de Deus, o reino de Israel estava mais uma vez um caos. Vocês lembram da história lá dos juízes, né? Que tinha aquele ciclo. O povo buscava Deus
Deus os abençoava, aí eles se afastavam de Deus, vinha ali um castigo, um juízo de Deus, eles sofriam, buscavam um libertador, Deus mandava um juiz, libertava, eles voltavam com Deus, tudo bem, aí depois se afastava de novo. E a história se repete, não só na época dos juízes, mas na época dos reis e até hoje. Então, quando Uzias ele pega o reino estava ruim. O pai dele havia perdido uma guerra que era para Israel. Então, a gente está falando de um rei de Jerusalém, que o próprio reino estava dividido, como a gente já viu. Então, um reino unido, que na época de Davi e de Salomão se divide e eles estavam guerreando entre eles. Amazias perde a guerra, então a cidade estava destruída, os muros estavam caídos, o povo totalmente afastado de Deus, houve um assassinato ali com o rei, o povo estava com a dignidade mal, ruim, e Uzias pega nessa época. Seria uma igreja aí, para a gente entender, uma igreja sofrida, uma igreja aí sem pessoas, uma igreja que o pastor anterior fez coisas erradas, tudo complicado. Então seria mais ou menos uma situação dessa. Então vamos ver como Urias fez, como Deus agiu, para ver o que possamos aprender. Então, sobre a vida religiosa. Então, em 2 Crônicas 26, 4 e 5, né, que o nosso irmão leu, a gente só vai dar uma ênfase aqui para ver como é que estava a situação. Olha só o que Uzias fez. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, né, que era o sacerdote, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gat, de Jabiné e de Asdod. Construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Então, a vida religiosa. Assim que Uzias ele começa o reinado, ele faz o que era reto ao Senhor. É esse que é o grande segredo que os reis tinham que ter. É isso que aprendemos de manhã. É isso que Deus falou lá para Josué, né? Pega a lei, pega aqui os mandamentos, pega aquilo que Deus quer que seja feito e faça. Esse era o segredo. Deus ele não exige muita coisa, apenas isso, né? Que medite na sua lei de dia e de noite, que faça aquilo que é certo a se fazer. Então ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E este é o problema, né? Muitas pessoas às vezes querem fazer aquilo que é reto, mas mediante as pessoas. Então, na frente das pessoas, acaba querendo ser alguma coisa e esquece que tem que ser diante do Senhor, que é no dia a dia, não é isso, irmão Washington? Que é na segunda-feira, na terça, na quinta, que é em casa, que é na condução, que é na padaria, em todas essas coisas, fazer aquilo que é reto ao Senhor, porque é Ele que julga, é Ele que vê, e não somente no domingo à noite. Ser crente na igreja é facinho, não é? Olha que coisa linda. Todo mundo crente, todo mundo sorrindo, cantando, todo mundo amando um ao outro, não é difícil. Agora, fora daqui, no trabalho, com pessoas que pensam diferente, com pessoas que têm ideologias diferentes, entende que há Deus diferentes, se a gente com amor, então reto aos olhos do Senhor. É isso que é a primeira parte. A segunda parte, buscar a Deus na sua vida diária. É interessante que geralmente as nossas aulas, né, tem tudo a ver com a pregação do pastor, né, igual ele falou, pela manhã, tem até um livro bonito aí, né, que está no Instagram, toca pela madrugada, né, pela manhã te buscarei, né, coisa linda, pela manhã já começar o caminho de Deus. Ontem a noite estava conversando com a Isabela ali, a filha que eu mais amo, né, para quem não sabe, está ali no cantinho, e aí falando, né, que algumas pessoas têm dificuldade às vezes de dormir. E um dos segredos, né, que eu aprendi é, antes de dormir, procurar ler alguma coisa boa na Bíblia,
procurar ler um livro bom, né, que fala sobre Deus, um cântico bom, aí a sua mente vai se ocupar com essas coisas e aí você vai dormir bem. E pela manhã já é provado aí através da ciência tudo, que aquilo que você ocupa a sua mente pela manhã, durante o dia vai repercutir isso. Se você levantar de manhã já agitado, pensando em problemas, a sua vida vai ficar pesada, não é isso, mamãe? É verdade. Agora, levantando de manhã, se conseguir meditar um pouco nas coisas de Deus, uma oração, mesmo que seja ali deitado mesmo, ler um versículo, a probabilidade de você ter um dia melhor é muito maior, porque durante o dia a sua mente vai pegar esse ensinamento que você teve. Então, buscar a Deus na sua vida diária. E, importante, ele buscou ali Zacarias. Você tem que andar com pessoas melhores do que você nesse sentido, se a sua intenção é aprender. É lógico que você pode andar com pessoas piores do que você se sua intenção é ensinar. Então não é sempre com pessoas melhores nesse sentido, porque você vai andar com pecadores. Jesus só andava com pessoas piores do que ele, né? Mas o objetivo dele era ensinar. Mas você tem que andar com pessoas com visão, pessoas que acreditam que vai dar certo, pessoas com fé. Pessoas que você está com problema e você fala para ela, e a pessoa não fala só da boca para fora, vai dar certo, mas a pessoa ela vai junto com você, escutar o seu problema e vai falar, não, a gente vai fazer isso, a gente vai orar e vai dar certo. Você está com dificuldade de trabalho, você vai conversar com uma pessoa que tem visão, a pessoa vai falar, não, você vai fazer um curso, você vai se aperfeiçoar nessa área, você vai enviar os seus currículos e vai dar certo. Hoje o pastor aqui falou, quem quiser aprender teologia, ele dá até uma bolsa, né? Olha que na minha época também você tem uma bolsa também. Você tem uma bolsa, que coisa linda. Tem pessoas que pagam lá na Mackenzie para fazer teologia. Esse semestre está R$1.280. Tá difícil lá, minha irmã, tá difícil. E aqui a gente já tem uma bolsa. Então, andar com pessoas melhores, pessoas que têm essa visão, pessoas que vão te impulsionar. Deus, a bondosa mão de Deus está sobre a minha vida e Ele me direcionou para estar com o pastor Kibala. É um homem de visão, um homem que a gente vê que segundo o coração de Deus. Então, eu vou andar com quem? Vou andar com o pastor Kibala, Robson Redê, Isaías Limas e grandes outros professores que eu conheço, são pessoas bem melhores do que eu. E aí a gente tem que fazer isso, procurar um irmão que sempre está alegre, pessoas de fé, que sempre fala, não, irmão, vamos orar, né? O meu irmão está com câncer, vamos orar, vai receber a cura. Aí oramos, e aí Deus escutou a oração da igreja, o nosso irmão já passou pelas cirurgias, já saiu da UTI, foi para o quarto e já está em casa. Pessoas de visão, pessoas que acreditam que o nosso Deus é bom e vai cumprir. Então Uzias, ele fez isso, andou com pessoas melhores do que ele. Alguém aqui já andou com pessoas piores e se deu mal, escutou conselhos e se deu mal? Com certeza. Só que confesso que ele tem vergonha. Eu gosto de ficar comigo mesmo. Todo mundo pode falar qualquer coisa. Se eu disse que não vou fazer isso, não vou. Mesmo da minha família. Eu sou. É forte. É isso. Existe eu tenho uma inclinação. opinião forte. Se não fosse, não poderia vir casar com o pastor. Olha. Não. É de fibra. Porque quando eu conheci o pastor Pedro, eu era na África. Chegou na mesma época que eu queria viajar para a França. Ele disse para mim, você pode ir na França, mas eu não vou acompanhar você. Não vou viver lá na França, não. Eu vou viver no Brasil, porque naquela época a gente estava aqui. Aí quando eu cheguei na França, ele me casou lá na África, casamento de família, né? Sim. Deu dote. Aí precisava me deixar a França para vir aqui no Brasil. Gente, eu estava sozinha. Olha. Todo mundo falava, olha Brasil, banditismo, você não pode ter filho no Brasil. Ele tem que te seguir, ele tem que fazer isso. Eu disse, eu vou.
O primeiro, eu falo até para o meu filho, se Deus está contente com vocês, pronto. A opinião de todo mundo é nada. Mesmo a minha opinião é nada. Vai à frente. Se você tem convicção que Deus falou para você, vai à frente. Ninguém vai se segurar. E isso que me deu a força de ir, só eu com Deus, vamos à frente. Eu estou aqui. Ou seja, o segredo é esse: seguir a voz de Deus. Só Deus, porque sempre Deus tem, ela está certo em qualquer momento. Deus que é verdadeiro, o pai pode errar, a mãe pode errar, o Deus que é o único. Quando eu vejo que Deus está, eu estou certo com Deus, ponto final. Então você pode vir com a ciência diz isso, fez isso, para mim nada. À frente. Com Deus. Só com Deus tá bom demais. Sim, a maioria, né? Mas entender que Deus coloca homens dele para nos ajudar, como o caso do sacerdote, como o caso do pastor. Então, Deus, ele vai sempre direcionar alguém. É lógico que primeiro Deus, e a gente vai ver. Então, aqui Uzias, ele procurou a Deus, e aí o sacerdote estava na mesma visão, aí ele conseguiu ir. Se o sacerdote tivesse falado coisa contrária, ele ficaria com Deus. Então o segredo é isso mesmo, é Deus. Então, até porém, meu irmão, até Sim. porém que Paulo nos exorta e nos ensina que conforme a pessoa que é, a gente não deve misturar eles e nem andar com eles. Exatamente. Se alguém já leu isso na Bíblia, pega para si, porque é um ensinamento muito bom esse conselho de Paulo. Se eu vejo que a pessoa não serve, eu vou andar com ele para quê? Só se for para ajudá-lo, né? Mas Se ele não quiser ajuda, Não, se ele não quiser ajuda, antigamente era sacerdócio, né? Você tem que ir é. lá, conversar com eles, ele que vai isso. pedir por Deus. Mas hoje em dia tudo não existe mais. Cada um pode ir por Deus para falar. Mas eu estou falando que se eu que sou Deus, estamos juntos, tudo está certo. Por quê? Porque às vezes tem pessoa que não querem você vai naquele lugar, independente que seja filho, pastor, não sei o quê. Então, quando a pessoa tem Espírito Santo junto com você, que você tem convicção que Deus me mandou para fazer uma coisa dessa, eu vou vir com o irmão, conversar com o irmão. Porque você sempre tem que conversar com um servo de Deus, que você confia. Então, se aquele servo de Deus anda com Deus também, que você já tem uma convicção de Deus, o que aquele servo de Deus vai te falar com você vai encaixar. Isso, exatamente. Sempre faz isso. Isso. Encaixa, porque você é no mesmo Espírito. Lógico. Sim. Porque o mesmo Espírito tem Mesmo Espírito, porque o Deus pode me falar à noite ou de qualquer maneira que Deus me falou, mas quando vai com o servo de Deus, você vai ver, está tudo. Alinhado. tudo dá certo. Tudo. O que a pessoa tem que ter é convicção de onde que está. É igual sair de uma igreja batista, fui para uma outra porque ouvi a voz de Deus. Saí de uma, fui para a Ponte Rasa porque ouvi a voz de Deus. E agora Deus está me direcionando. Então, algumas pessoas pegam e falam, eu caí aqui de paraquedas. Eu não uso isso. Jamais farei. Estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Agora, entender a totalidade de Deus, eu não consigo, mas eu sei que eu estou aqui porque Deus me mandou aqui, ou para ensinar, para aprender, para caminhar. No futuro talvez eu consiga entender um pouco mais, mas eu ouvi a voz de Deus. Então a gente não pode ter essa dúvida. Enquanto você não tiver essa certeza, aí você tem que estar procurando em Deus, senão fica difícil. Aí igual a irmã Alda aí, né? Vai só procurar conselhos errados e vai se complicar tudo. Então a gente já começa alguns parâmetros aqui. Se a gente não tem certeza, procura um homem de Deus que você confia. Se você não tem certeza, vai orar, busca primeiro a Deus. Se não tem certeza, faz aquilo que é reto ao Senhor, e a Bíblia já é clara aquilo que deve ser feito. Então algumas coisas já vai nos ajudando a tomar a decisão certa. A gente já não está, cadê balão, cadê balão? Não, a gente tem um motivo e uma razão para todas as coisas, e não algo aleatório. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Você pode até escutar a voz de Deus, pode falar assim, eu não sei o que estou fazendo aqui, mas Deus sabe porque Ele me encaminhou para cá. Aí é uma convicção. Então é nessa certeza. E Uzias, enquanto ele estava nessa certeza, ele se deu bem.
Então vamos estar avançando um pouco mais. Então na vida religiosa ele fez o que era reto ao Senhor, ele buscou ao Senhor e andou com pessoas de visão. Visão é algo que está além, né? Igual o cara do supervisor, ele tem que ter uma visão acima, né? É como se ele estivesse a um monte e de lá ele conseguisse ver mais coisas. Então você tem que ter essa visão. E aqui uma das aplicações que é essa que a gente falou, né? Uzias, ele podia ter seguido o mau exemplo do seu pai, que se apostatou, mas ele escolheu os bons conselhos do profeta Zacarias. E aqui na lição ele já fala, né? A quem você tem como exemplo de vida, né? A quem você tem se espelhado, a quem você tem seguido. Vocês lembram do caso lá? Eu gosto muito de usar isso, muito. Salomão, ele morre e deixa o filho dele lá, Roboão. Roboão, ele tinha que decidir. Existia os anciões, homens de Deus, e existiam os amigos dele. Aí ele foi pedir um conselho. Os anciões falaram que era correto, porque era homem de Deus. E os amigos dele falaram que era errado. Ele seguiu os amigos dele. Por causa disso, o reino foi dividido. Por causa disso, houve guerra que até hoje ainda existe complicações. Um conselho errado, ele procurou pessoas erradas para se aconselhar. Acabou com a nação de Israel, detonou tudo, só com uma bagunça que até hoje, 10 de um lado e 2 do outro. Conselho errado, buscar pessoas erradas. A quem você está escutando? Esse que é o grande segredo. Andando na lição, aí ele recuperou cidades. Então o pai dele havia guerreado, perdido as cidades lá, Israel havia tomado, né, que era o inimigo dele. Então ele recupera propriedades. E o que acontece com isso? Ele acaba procurando valores perdidos. O povo, eles estavam tristes, eles já estavam, havia perdido uma guerra, a situação toda ruim. Então você tem que analisar o que deu de errado e o que eu tenho que fazer agora. Então você vai ter que buscar esses valores. Não adianta ficar olhando para trás e falar está tudo errado. Essa igreja, aqui a gente já percebe que está se avançando. Então algumas coisas que acabou aí se perderam com o tempo, agora estamos recuperando. Nós podemos ver isso nitidamente às quartas, aos domingos de manhã, quando eu vejo a irmã Maria, o sorriso, a alegria do irmão Armando, o Ezequiel, tudo, são valores que havia perdido. A tristeza, você vai nas igrejas que estão com problemas, as pessoas tristes. Hoje não, hoje já há alegria, há uma esperança, há uma visão que essa igreja vai se fortalecer novamente. Teremos aí novas colheitas. Então é isso, buscar valores que se perderam, e aí a dignidade vai vir, dia após dia. Na hora que você vê o irmão alegre, você vai se alegrar também. Você vai vir aos domingos de manhã, você vai vir à quarta, você vai dar alegria em adorar a Deus e estar junto com as pessoas e perguntar como é que foi a sua semana, foi bem? Você vai abraçar e vai sorrir. Quando vê a irmã Alda que foi lá nas suas fazendas lá, e quando retorna quem dera. Aí a gente fica triste quando vai, mais alegre quando volta. Isso é a igreja, é a família, né? Então, dignidade, agora estamos felizes, estamos caminhando, estamos avançando, novos projetos. Isso o que Uzias fez, foi isso, trazer a dignidade para o povo, reconstruir. Então a igreja é a mesma coisa, vamos reconstruir, vamos pegar valores que não tinha, cantar hinos bonitos, alegres, mensagens totalmente bíblicas, tomar um bom café, a alegria do povo. É isso que tem que ser feito, é isso que ele fez e isso que já na verdade aprendemos. Então estamos no caminho correto, né? E a moral nacional, todo ali, Jerusalém já começa a melhorar, já é a alegria.
Aqui ó, no versículo 7, Deus o ajudou. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Fazer o que é certo, Deus nos ajuda. É só procurar seguir. Deus ele vai aplanando o caminho vai ficando suave. Com aflições, né, igual foi falado, mas um caminho plano. E em cima disso, depois que ele resgata essa dignidade, ele vai investir na segurança nacional. Neemias, né, vocês lembram lá de Neemias? Ele estava no palácio, ele escuta que estava ruim a cidade dele, ele volta, os muros estavam derrubados, as portas da cidade caídas. Aí, como é que é, irmão? Pediu autorização e ele reconstruiu a cidade, né? Os muros. Oi? Esdras, né? Ele vai reconstruir a parte religiosa, né? Do Sila lá, os dois, Neemias, né? E Esdras. Entendeu? É reconstruir, melhorar, igual a igreja. Hoje a gente já não trabalha mais com essa reconstrução, se bem que se a gente deixar os portões abertos, o pessoal entra e rouba tudo, né? Misericórdia, né? A Bíblia fala que o ladrão vinha perto da meia-noite, né? Hoje já é 7 horas da manhã, 6, meio-dia, não tem horário. Avançado, né? Mas assim, reconstruir, né? Não somente o físico, mas igual a gente está falando, né? Resgatar valores batistas, resgatar valores bíblicos, resgatar princípios cristãos dentro da igreja. Então é isso, né? Sempre há alegria, sempre paz com o seu irmão. As ofertas, toda vez que a gente for ofertar, sempre lembrar, temos alguma coisa contra o nosso irmão ou não? Senão Deus não aceita a oferta. Então é essa reconstrução também, né? Interna da igreja, né? Estar bem, estar junto. Isso que Uzias ele acabou fazendo. Então ele reconstrói lá, reparos e prevenção. Ele reparou muros e ele construiu torres. Quando a pessoa ela constrói torres, ela tem uma visão diferente das coisas, né? Ela já está no alto. A torre que eu falei é prédio. A torre seria igual esses prédios que tem segurança. Tem uma guarita que fica no alto, já reparou? Os atalaias. Os presídios, eles têm nas pontas das muralhas uma guarita lá no alto. Que ali, aquele segurança, ele vai ter uma visão, tanto interno quanto externo. Então, as torres seriam um local que seria alto, e aí alguém do exército treinado subiria e ficaria lá. Ele teria a visão da cidade e teria uma visão do inimigo. Então, como era a área desértica, ele poderia enxergar bem longe se alguém estivesse vindo para atacar a cidade. Aí ele tocaria a trombeta e o povo ficaria já ali alerta. Quando mostra nessa lição é que ele já era uma pessoa antes do tempo. Então começa a ter esses poderes bélicos, né, do exército depois, mas ele já começa a ter um entendimento maior, ele já começa a criar uma defesa. Então, porque ele buscou a Deus. Porque a gente está falando aqui de 740 anos antes de Cristo. Alguns chegam a dizer que quando ele construiu alguns armamentos lá que lançavam essas grandes pedras, eram aquelas catapultas, né, que a gente vê nos filmes, que você coloca uma pedra e lança a uma distância muito grande. Alguns comentaristas chegam a dizer que ali foi um protótipo de lança-mísseis. Então foi através de Uzias que ele buscou a Deus, e Deus ali deu a inteligência e capacidade para ele criar não só defesa, como ataque, que a gente vai estar vendo aqui na lição também. Sim, irmão? Será que ele não teve a visão de Davi? Davi. Teve encontro com o filisteu? Da funda de lançar pedra? Justamente isso. Então,
E ele vai além, né? Porque Davi ele estava só com uma funda. Agora, Urias, o que ele faz? Ele coloca no exército lá as fundas, ele coloca lança, ele coloca espada, porque cada arma ela vai ter uma finalidade. Então a espada que vai ser a defesa que a gente vai saber. Então a espada ela pega mais longe. Mas ele não quis usar nada dessas coisas. Ok, Uzias? Elias, ele não quis usar nada dessas coisas que foi preparado para ele. Elias ou Davi? Davi. Davi, sim. Ele estava numa outra, ele não conseguia nem andar, na verdade, né? Saul era bem alto, ele mais baixo, aí ficava sobrando, né? Igual terno de fundo grande, né? Sobra mangas. Como diz o pastor Isaías, né? Eu acredito na teoria da prosperidade, na teologia. Agora eu sou pobre, né? Porque antes eu era miserável, né? Então a gente veio de Minas e aí a gente tinha que ganhar as coisas, né? Muito. Então era uma dificuldade. Hoje, graças a Deus, eu sou pobre, né? Você já fica bem. Eu estou vendo nem povo aqui. Rico, né? Antes era mendigo. Oi? O Dias vai estar. Isso, a gente vai chegar lá. Daqui a pouco chegaremos lá. Então, Uzias ele se preocupou com uma defesa e com um ataque em armas. Agora, se a gente sair do Velho Testamento e a gente for para o Novo Testamento, vamos ver quem é que está bom aí na Bíblia. Qual é o livro que vai falar sobre defesa e sobre ataque? A gente sai do Velho Testamento e caminha para o Novo. Agora iremos falar também sobre defesas, sobre armas. Vamos falar sobre coisas que nós nos protegemos e coisas que podemos atacar. Efésios. Efésios quanto? Efésios 6. Efésios 6. Efésios já foi, 6 já foi. Qual versículo agora em diante? Efésios 6 quanto? 6,14. Vamos ver se é. Pode abrir a Bíblia e vamos ler que esse texto é muito bom. Então, um pouquinho antes do 14. Efésios 6:10. Isso. Lê para nós então, Elisângela, sobre a 6:10. Pode ler toda essa parte que fala sobre a armadura. Olha que interessante, né? Quer ler, Ezequias? Lê a voz boa? Eu? Palavra de Deus, os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso. Uzias, ele trabalhou bem, planejou tudo, fez tudo certinho para proteger quem? Para proteger a nação, não é isso? Israel. Oi? Israel. No caso ele estava em Jerusalém, né? Em Judá. Mas ele aplica todo o coração dele em defesa de uma nação. Hoje, seu Armando, o nosso pastor, ele falou que a gente tem que proteger também quem? O senhor tem que proteger a nossa o seu pastor falou que você tem que proteger sua esposa. Ele falou que está na Bíblia. Vai deixar ela e vai ser morrendo. Então, olha só.
Sei lá. Ele investe todo o tempo dele para a nação. E nós aprendemos, não só homens quanto as mulheres, investir o nosso tempo para proteger aí a nossa família, proteger também a nossa igreja. Então, nesse sentido, usar todas as nossas forças, né, em relação à família, procurar, dedicar, falar, ler junto, em relação à igreja, defender a igreja, não falar mal, mas falar bem, e não somente falar, mas se tem alguma coisa errada na igreja, procurar consertar, né? Ah, fulano canta mal, então tá bom, vou aprender a cantar bem e vou ajudá-lo, meu irmão. Fulano prega mal, então vou fazer teologia, que eu ganhei já uma bolsa do pastor. E vou pregar. Tem aqui de quarta, tem segunda, tem sexta, tem professores aqui, só conversar com o nosso irmão Rodrigo aí, que você vai ter uma vaguinha aí na escola dominical. Ele recebe e toma posse. Você nem falou, né? Aprender a proteger e proteger a nós mesmos, assim com a armadura. Então, o Velho Testamento era a luta contra sangue e carne, ali era briga mesmo, era morte. Hoje a gente já não tem que fazer mais essas lutas, né? Isso era para os nossos antepassados. Hoje estamos em lutas diferentes, né? Hoje é contra os principados, hoje a gente não vê mais os inimigos. Sentimos, né? Às vezes passa umas coisas, dá uns arrepios doido aí, né? Mas são esses inimigos, aqueles que se opõem, que se opõem contra Deus. Então é isso. Do jeito que Uzias capacitou o exército dele com um capacete, colocou couraças lá, que era para proteger de flechas, tinha escudo, tinha lanças. O Novo Testamento, aí, como foi lido em Efésios 6,10, fala também que nós somos protegidos. O que a gente tem aí nesse... O que foi lido aí, Ezequias? Se a gente tiver defesa, o que a gente tem como defesa? Tem escudo aí ou não? O escudo é o que? O escudo? Aí fala alguma coisa sobre escudo, né? O escudo, o que é o escudo hoje para nós? Oi? Fé, exatamente. Aí? Então hoje nós temos fé. A fé vai nos proteger. Hoje nós temos uma arma. Qual que é a arma? A palavra. Isso. Então a gente tem também para proteger a nossa cabeça, que é o capacete, que é a salvação. Então hoje também nós estamos capacitados aí a enfrentar aí os inimigos. Do jeito que Uzias capacitou o exército, o nosso Deus aí nos capacitou também. Entendeu, seu irmão? Vai pegar uma espada aí, vai colocar um capacete. Mas a espada é a palavra, é a Bíblia, né? Olha só, Uzias, ele cavou poços e incentivou a produção agropecuária. Achei tão interessante nesse meio aqui, quando ele começou a cavar poços, aí eu lembrei do latim. Ele começou a fazer isso na Bahia, daí a pouco tiraram. Fazenda Canário, não só proteger, mas também ele ajudou na alimentação, não é? Que foi poços, devia ser um lugar muito seco, não tinha água. Sem água ninguém vive. Né? Então eu achei ele orientado por Deus, né? Sem ele nada acontece. Israel é uma terra que tem bastante desertos. Israel é um país fino, né? Então, do lado está um deserto, do outro também, e ali eles têm que ter realmente uma visão de Deus para poder a agricultura florescer. Hoje em dia, Israel já é uma potência. Israel tem cerca de 54 tipos de tomate lá, esses tomates cereja, eles desenvolveram. Em Israel, eles fazem um sistema já de irrigação que
que eles só mandam a quantidade necessária de água para cada plantação. Então, um sistema de irrigação perfeita, sistemas de cisternas, lá eles conseguem captar a água, eles conseguem fazer a dessalinação já do mar, lá eles conseguem tirar já a água potável e tal. Então, é um povo inteligente, na verdade, porque eles estudaram, eles viram já 700 anos antes de Cristo, já tinha um rei que já se preocupava com isso, em fazer o deserto florescer através aí com essas técnicas. Enquanto procurava Deus, Deus estava com ele, Deus o ajudava, Deus desenvolvia a mente, Deus o capacitava, Deus mandava as chuvas no tempo certo, uma região desértica, mas florescia. Esse é o nosso Deus. A inteligência que Deus dava a ele. Inteligência que Deus dava. E fazia com a chuva. Então ele tinha inteligência de fazer todo o sistema. E aí dependia de Deus para enviar a chuva. Uzias, ele não deixava um projeto fracassar. Tudo ele investia, ele procurava ampliar, ele não desistia, ele não parava. Isso que a gente tem que aprender também. Iniciar o projeto e procurar concluir. É lógico que de tempos você vai mudando as frentes, né? Você vai trabalhando, você vai trabalhar com evangelismo, depois você vai fazer outras partes, você vai trabalhar aí com alguns encontros, igual já está previsto aqui, né, na nossa igreja, está previsto aí evangelismo, está previsto aí encontro aí de sábados. Então não desistir. Então já colocou na pauta, agora vamos fazer acontecer, vamos procurar apoio, quais igrejas que vai estar cooperando com a gente, qual irmão, qual é o nosso objetivo, a quem temos que alcançar e ampliando e aumentando. Fez o primeiro, vamos fazer o segundo. Então Uzias, ele não desistia, ele sempre fazia algo mais. Ele conseguiu fazer aí o deserto florescer, ele equipou o exército, os animais, ele conseguiu desenvolver técnicas lá para que os animais multiplicassem com a alimentação, e aí o povo estaria bem, porque você tem água em abundância, você tem comida em abundância, então o povo ele vai ficando melhor. A gente com fome fica meio complicado no início, né? Mas com a barriguinha cheia, a gente consegue pensar melhor. Eu tô com preguiça, que comeu demais. Uzias. É pouquinho, É interessante aí que pela sabedoria dele, né, foi se desenvolvendo muitas coisas ali na terra, né? Semelhante a José, né, que Deus deu uma sabedoria extrema ali para José, para Uzias também. Mas o detalhe é que a sabedoria dele estava andando junto com o espiritual dele, né? Porque até o momento ele estava seguindo a Deus, né? Que nem o pai dele, o Amazias. No começo foi bem porque estava seguindo a Deus, depois se desviou, né? Daí você vai entrar aí depois aí também que a sabedoria dele está dando certo, mas em paralelo está bem no espiritual, né? Então quando estamos bem no espiritual é como se fosse uma consequência, né? Uma coisa da outra, né? Deus vai abençoando, usando a inteligência das pessoas, né? Explicando para hoje, usando a inteligência da igreja, que é para a igreja crescer, né? Pregar mais, né? Mas é importante que esteja o espiritual bom, né? Firme em Deus, sem pecado, né? Que trate isso tudo. Não importa o tamanho, né? No caso aí, Israel é conhecido como sempre ser naquela época, uma nação que tinha poucos recursos bélicos, né, de guerra, né? Tanto que em Juízes a gente vai ver várias situações lá que eles não tinham recurso nenhum e Deus provava que o motivo de vencer a guerra não eram os recursos bélicos, mas estar firmado em Deus, e Deus providenciava tudo, né? E agora, ao mesmo tempo que ele estava no espiritual, Deus foi usando a inteligência dele junto com os conselheiros, né? Vai ter um versículo aí nesse capítulo que a gente está lendo, que vai falar que ele chamou especialistas, né? Algumas traduções aí vai estar uma palavra sinônimo de especialista. Conselheiros? Conselheiros também, que para ajudar ele essa empreitada, né? Seja das cisternas, né? De água,
seja na parte de guerra, seja na parte da administração da agropecuária, seja nas investidas contra os outros exércitos, né? Mas o detalhe que eu queria destacar é que o espiritual estava forte. Sim, né? sim. O espiritual estava forte e Deus foi abençoando ali. Né? Isso que é... Quando tu buscar a Deus, Deus ele vai fazendo a parte dele, ele vai retribuindo, não tem como. Todas as histórias aqui é sempre isso. Quando você está com Deus, Deus está com você. Não tem, a pessoa até brinca, não conheço ninguém que confiou em Deus e foi desamparado. Davi ele falava, né? Hoje eu sou velho, mas eu já fui um moço e todo esse meu tempo eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência de galpão. E hoje, aí, 3.000 anos depois, a gente pode falar a mesma coisa, né? Que Deus tem cuidado do povo dele. Deus tem alimentado, Deus tem suprido, Deus tem dado paz. Então, quando está com Deus, está bom. Agora, aqui, né, que a gente ainda está comentando, trabalhar com as ferramentas que tem. Então, Palestina era uma região desértica, a terra não era tão boa em algumas regiões, a falta de água, mesmo assim ele investiu. Então, na igreja, aqui a gente pode fazer a mesma coisa. O que temos para trabalhar, né? É perceptível que o som aqui está com algumas dificuldades, mas também é perceptível a dedicação que as pessoas têm em procurar arrumar. Você vê um correndo de um lado, ligando e tira o som, abaixa e vai. Então, o que nós temos hoje é isso. Então, vamos trabalhar com isso. Não vamos ficar reclamando, está dando estralo. Não, vamos procurar arrumar, vamos organizar, vamos ver o que dá para melhorar aqui. Então, eu vejo isso e a equipe aí está de parabéns, porque há uma dedicação, não tem uma reclamação, mas aí um trabalho árduo e contínuo, e assim que tem que ser feito. Então, o que tem na igreja é isso, tá feio, tá ruim, não, é o que nós temos, vamos sentar, glorificar a Deus, tem que ser trocado. Muito tempo atrás, as igrejas eram bem piores ainda, você dava um glória a Deus, saía uma aleluia lá. Meu Deus do céu, está estranho. As caixas, era uma caixa de abelha medonha, os ventiladores ligavam, parecia que era. O Espírito Santo tinha que traduzir, né? Tinha que traduzir o culto. Tinha que traduzir. Nossa, e aquela visão, para Deus está bom, mas igrejas feias, sem cor, sem beleza, sem nada. Hoje já caminhamos, né? Hoje temos já salas separadas, nós temos aí tempos bonitos, nós temos tudo. Então, aumentamos, não reclamar, mas trabalhar em dar glória a Deus e sair de fato com glória a Deus. Isso está difícil para Batista dar glória a Deus, aleluia. Infelizmente. O cântico teve um monte de aleluia no cântico hoje. Ao menos no cântico nós temos aí um monte de aleluia. É porque estava no hino. Aí não vale, né? Aí não vale. A gente está melhorando devagarzinho. Por que você não ficou mais uma semana lá? Você quer aprender mais de falar menos? Tinha alguns irmãos, quando a gente falava glória a Deus e aleluia, ficava com a cara fechada. Hoje eu já vejo sorrindo. Você vê o progresso que nós temos hoje em dia. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Só não reclamar e a gente. Não, meu irmão, mas é mesmo a dificuldade que o Batista tem para dar glória a Deus e falar aleluia. Nem E cantar, nem alguns bater falam, palma. dá glória a Deus, fala aleluia, e é criticado muitas vezes pelos outros que não têm coragem de abrir a boca e dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu faço mesmo, tem que ser. Mas está mudando. Hoje em dia, agora a gente já consegue até falar, já consegue trabalhar sobre isso, já conseguimos dar os nossos glória a Deus e logo vai melhorar mais. Eu ainda, espero, né? na nossa igreja, que o povo gritando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu tenho sonho para ver isso. Deus está trabalhando. Amém. Está trabalhando. Agora, eu não sei o que está acontecendo com essas lições aqui. Isso é natural, né? Essas lições mostram sempre grandes homens que fizeram muitas coisas boas, mas em algum momento da vida erraram.
Então, os dias também não foram diferentes. Na aposentadoria, né? Na aposentadoria. Essa aposentadoria é dose. Na hora de tirar o 10, né? Na hora de tirar o 10, eu hora de tirar o 10. Gideão. Mas aprendemos também com eles, aprendemos com os acertos que devemos fazer igual e com os erros que não devemos fazer. Uzias cometeu um grave erro. Qual foi o erro que Uzias cometeu? Vamos ver quem leu a lição, quem sabe, quem lembra. Começou a se desviar do Senhor no final da vida. Como pai, começou a se exaltar. Lembrando do exemplo Não do pai. poderia. Não poderia, era o ofício de sacerdote. Eles quis passar em cima do sacerdote. E aí veio a lepra. Como Miriam, né? Miriam. Uzias, ele se tornou grande e poderoso. Muito bom. É assim, Deus ele faz as coisas, Deus ele não tem problema com isso. Se você buscar, ele vai te dar capacidade, ele vai te dar inteligência. Nós temos aí grandes homens, pregadores aí, que quando abre a Bíblia, você fala, meu Deus, já vem a iluminação, ali se fala, nossa, e são homens que ainda são humildes e a nossa oração é que eles permaneçam. Eu tenho alguns que eu gosto de escutar, que é Hernandes Dias Lopes, da Presbiteriana, Augusto Nicodemos, homens com conhecimento profundo, mas ainda humilde, deve ser humilde. Nós temos aqui no nosso meio também pastores que são referência, Robson René, Pedro Quibala. Nós temos outros também que pastores humildes que têm muito conhecimento, que são professores, que são mestres, que são doutores. Lá no seminário tem lá o doutor Ricardo também, um humilde. Luiz Saião, né? Luiz Saião, grande hebraísta também aí do nosso meio batista. Assim, a simplicidade como ele fala das coisas de Deus, como ele se iguala a nós para poder explicar muito conhecimento, mas assim, aquela humildade. Deus capacita todas as pessoas, Deus não tem problema. O problema é o que vem depois, que é o orgulho. Isso a gente vê desde o início, né? O nosso inimigo, o orgulho tomou conta dele, né? Ele quis ser igual ao Altíssimo. Adão também quis ter mais conhecimento, né? Queria ser igual ali a Deus, quero saber o que é certo e errado. Deus capacita, mas o homem procura. Então hoje vamos aprender a não fazer o que as pessoas fizeram. Uzias, Uzias, ele se torna poderoso, a nação dele se torna reconhecida, porque ele guerreou ali com os filisteus, ganhou com Israel, ganhou com os leonitas, ganhou. E o que acontece? Ele ficou forte e famoso. E aí ele acaba pensando, eu consegui tudo isso. Eu sou forte. As pessoas agora, o ego, isso mesmo. Eu consegui. E esquece que tudo veio de Deus. E não somente isso, ele começa agora a fazer algo que não estava querendo fazer. Deus deu a ele o reinado, ele tinha que apenas reinar e cuidar do povo, mas a parte sacerdotal, a parte que era destinada aos sacerdotes, que era a queima do incenso, que era oferecer ali o sacrifício, era destinado aos descendentes de Arão, que era ali os sacerdotes. Uzias achava que ele era muito bom, ele falou assim, eu sou bom, eu consegui fazer, então eu posso fazer isso. Isso agora é meu. Ele já não escuta mais a Deus, para de ouvir a Deus, para de ouvir o sacerdote. Se ele tivesse ainda com o sacerdote ali e perguntasse, eu posso fazer isso? Com certeza eu vi. Que fosse mais humilde. Se fosse mais humilde, perdeu a humildade no meio do caminho. Esse é o problema dele. E aí o que ele vai? Ele vai lá no templo e queima incenso. Não era para ele fazer isso, ele tinha consciência disso, sabia disso, mas a arrogância, a prepotência, a soberba tomou conta. Deus envia ainda lá o sacerdote para o repreender, com 80 pessoas ainda, falou só, você não pode fazer isso, você fez errado.
ele não se humilha, ele não acata a orientação, e ali ainda ele ainda teve uma segunda chance, né? Antes da lepra, né? Ainda, né? Deus já poderia dar lepra direto, mas ainda deu uma segunda chance, né? Devido à gravidade do que ele fez, ele já poderia ser fulminado ali na hora, mas a misericórdia de Deus ainda esteve presente, dando uma oportunidade. Ele não aceitou ali, aí ele não se humilha. Deus ali já na hora, nesse momento disso que ele não aceitou, Deus o fere com lepra. A lepra logo já sai na testa. Ele mesmo já fica atemorizado. Ele fala, estou leproso. Agora eu não posso nem ficar aqui dentro. E ele levou aquele filho leproso. Era leproso. Quando a lepra o atinge, aí ele fala, se eu ficar aqui dentro agora eu vou morrer de vez. O sacerdote fala para ele, sai daqui. Ele fala assim, eu entendo perfeitamente que eu tenho que sair. Já não sou mais digno nem de estar aqui no templo agora. Perdeu. Tudo aquilo que Deus deu, ele jogou fora. Deus não tirou dele, mas ele mesmo perde todas as coisas. Olha só que interessante. Ele que procurou o bem da nação, ele que procurou a edificação de todas as coisas, e o templo foi edificado graças ao trabalho dele, a família dele estruturada, devido à arrogância dele, ele perde a primeira coisa, a comunhão para com Deus. Já perdeu a comunhão de Deus, foi atingido de lepra, já não podia mais ficar na casa de Deus adorando ali, já perdeu a comunhão com Deus. A lepra tirou dele também a família. Você não podia conviver com a família, já estava na lei mosaica lá, que você fosse atingido de lepra, você tinha que ficar separado. Ele perdeu ali também o reino dele, né? Tanto que ele amou e se dedicou e fez tudo para fortificar e conseguiu com a ajuda de Deus. Perdeu também porque agora ele não podia mais falar e nem expor. O que o pai dele fez, morreu prematuramente, e ele teve que assumir, ele a mesma coisa, ele sai do reinado, ele não consegue mais reinar porque está leproso, ele fica afastado, o filho dele já começa a ser um primeiro-ministro, já começa a ser a pessoa diplomática em resolver as coisas, e Uzias ali, pelo grande erro, ele fica afastado até a sua morte e morre leproso. Oi? E vai ser enterrado junto lá com os pais. Aí é uma reflexão espiritual aí, né? O texto não fala, mas uma reflexão para a gente aplicar hoje é que assim, se a gente fosse resumir em duas maneiras de ataque de Satanás, então ou ele ataca pela força ou pela sedução. Se fosse resumir em duas, né? Então, pela força ele não conseguiu ganhar aí de Uzias, né? Porque ganhou dos exércitos, foi muito parecido com o Gideão, né? Ganhou de todo mundo, conseguiu vencer lá as nações inimigas. Agora, pela sedução ele venceu, né? Nesse caso aí, né? Foi trabalhando aquele lado fraco de Uzias, que era o orgulho, que era a soberba, né? E viu que estava certo, né? E foi lá e implantou o pecado, e a arma de Satanás é o pecado, né? E fez com que Uzias caísse e desobedecesse a Deus, e teve de punição, né? A lepra. Então, aplicando para os dias de hoje, né? O cuidado que nós temos que ter, né? Quando a gente acha que está bem, que está fazendo tudo certo, e que nós queremos achar que somos melhores do que os outros, né? É aí que Satanás começa a operar, né? Ele, peguei o ponto fraco, né? Daí começa a operar e é onde nós caímos, né? Então, cuidado para a gente sempre estar orando, pedindo a Deus sabedoria e discernimento, para que nos livre do mal, né? Para que a gente não caia, como você vê que é a coisa mais fácil, por uma besteira, vai. Uma besteira, oferecer incenso no tabernáculo. Mas a dimensão disso espiritual é maior, porque é desobediência, pecado. Pecado é desobediência a Deus. Boa observação. No caso do Josué, que o Espírito mandou tocar na pedra e ele bateu na. Não, Moisés. É um caso quase parecido, né? Desobediência. Moisés ele foi num momento de ira, né? Ele ficou enraivecido lá com tudo e acabou fazendo o que não devia. Ele tinha consciência do que estava fazendo.
Uzias, o que dá a entender que, na verdade, foi paulatinamente. Ele não saiu um dia de manhã e já foi para o templo. Provavelmente aqui, ele vai dia após dia. Estou forte, sou poderoso, consegui, posso tudo. E aí começa a se afastar. Esse que é o problema. Aplicações para a nossa vida e já estaremos encerrando. Exaltação, vaidade e orgulho, como Rodrigo disse, armas do inimigo. Contra isso, devemos buscar a Deus continuamente, todos os dias, todas as manhãs, indo bonito de madrugada, de buscar Ele. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação?